Boa noite. Vamos aqui. Quarta-feira, 14 de janeiro, bem no meinho quase, já em meados de janeiro. Nossa live hoje é em homenagem, né, assim, em alusão ao Janeiro Branco, que o branco, pelo tema da nossa live, né, o branco ele é a cor que, na realidade, ele junta todas as cores, né, uma fusão. E o nosso tema, né, a vida é a cor que a gente pinta, né, ou seja, a vida da cor que você pinta. Boa noite a todos. Meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule, farmácia de manipulação. E algumas pessoas, né, vou relembrar, porque algumas pessoas não conhecem. E a Formule já vem fazendo uma sequência de lives há bastante tempo, né, há muitos anos, desde a pandemia. E a gente está fazendo começamos com temas voltados para, né, para a questão da pandemia, mas depois aí foi abrangendo, mas sempre com profissionais que são referência, profissionais de saúde, né, que são referência em suas áreas de atuação, levando informações, orientações, dicas sobre saúde, beleza, bem-estar e principalmente, né, para gerar tudo isso, a qualidade de vida. Eu espero aí que vocês estejam gostando. E hoje a nossa live, ela é um caminho, ela está aí na realidade, ela é um convite para a pausa, né, para dar uma parada um pouco, para a gente nos escutar, nos enxergar melhor, pois eu acredito profundamente que a saúde vai muito além do físico. Então, eu vou novamente lembrar aqui que o Janeiro Branco, né, um mês de conscientização para os cuidados com a saúde mental e emocional, foi definido como esse mês, mas é claro que é para ser cuidado durante todo o ano, de janeiro a janeiro. E isso nos lembra que a nossa mente e o nosso emocional também precisam de cuidados. Cuidado, atenção e acolhimento. O tema do Janeiro Branco desse ano de 2026 tem tudo a ver com o tema da live de hoje. O tema do Janeiro Branco é paz, equilíbrio e saúde mental, com foco em desacelerar, reconstruir vínculos, ressignificar o cuidado com a mente em um mundo de pressa e de cansaço emocional. Você já refletiu, né, sobre suas escolhas? Como é que andam os seus pensamentos? Suas emoções, como as suas emoções podem influenciar a cor que vai dar forma à sua vida? Por isso que a gente escolheu esse tema de hoje, fazendo essa analogia com as cores, e por isso que eu convido para esse encontro especial, cujo tema é a vida da cor que você pinta, porque mesmo diante das dificuldades, né, que a gente tem, mas de qualquer maneira a gente ainda tem o poder de escolha sobre como a gente olhar para aquilo, como a gente sentir e principalmente como seguir. Vai ser uma conversa bastante profunda, né, mas com muito autoconhecimento, equilíbrio emocional e bem-estar integral. E para conversar com a gente, eu tenho a alegria aí de estar convidando e de estar mais uma vez com essa psicóloga que eu admiro muito, a Hebe Belli Cruz, que ela é psicóloga clínica, é sexóloga, gestaltoterapeuta também. Ela possui, né, a pós-graduação em sexualidade humana. Nós já fizemos, inclusive, temas de live sobre a parte de sexualidade. Com essa especialização na gestalt, na terapia, formação complementar, ludoterapia, a parte de aromaterapia e na sexologia clínica, atua há mais de 15 anos como psicóloga clínica em atendimentos individuais, casais, na psicoterapia sexual, na modalidade presencial e online. Desenvolve também atividades como palestrante, educadora sexual, participando de eventos científicos na área. Atua fundamentalmente, né, assim, o foco da abordagem sempre ética, humanizada, de forma interdisciplinar e voltada para o cuidado integral na saúde mental, emocional e sexual. E também vai participar conosco
Hugo Matos, que é professor de yoga, organiza toda a parte também de meditação, professor de meditação. É um apaixonado pelo autoconhecimento, então por todo, né, o ser humano de uma forma integral. Hugo, eu já tive o prazer de participar, né, da gente fazer, nós fazemos eventos juntos, assim como o web do Movimento 50 Mais, Longevidade Saudável. Hugo também já participou no momento, falando sobre a questão do bem-estar, toda essa parada que precisa haver, né, da gente entrar e ter mais consciência das coisas ao nosso redor, sem que aquilo perturbe tanto a gente internamente. E Hugo ele faz toda a parte de aulas individuais, aulas coletivas. Ele faz também, ele tem um grupo assim voltado muito para a natureza, com aulas na natureza, envolvendo praias, regiões assim mais tranquilas, que muito contato com a natureza, essa questão mesmo, que a natureza ela é terapêutica. Então, um trabalho muito bacana. Tanta gente já participou de eventos, como eu já fiz aula com ele. E eu quero saber se vocês dois já estão aqui na live, porque eu já vou chamá-los. Vamos lá. Vou puxar aqui, quem tiver, eu já estou vendo web. Boa noite. Boa noite, doutora Vilma. Vamos ver aqui. Oi, Hebe, boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite para quem está assistindo a gente, que está chegando aqui também. Isso. Eu vou ver aqui se eu puxo aqui Hugo. Deixa eu achar aqui, já achei, certo. Hugo, eu lhe chamei. Hugo entrou. Boa Boa noite. noite, boa noite, Hugo. É um prazer estar, né, com vocês. Eu quero agradecer em meu nome, em nome da Formula, por terem aí aceito participar aqui nesse momento, aí nesse período aí da noite, que eu sei que às vezes está mais cansado e tudo, mas eu fico muito contente aí da gente estar fazendo e conversar sobre esse tema, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante porque pelo próprio tema do Janeiro Branco, que fala muito dessa coisa de tentar desacelerar, ressignificar e tentar ter um olhar, uma visão e mesmo com tudo ao redor meio, né, assim, que geralmente essa coisa mais acelerada, né, eu acho que todo mundo vive isso, umas pessoas mais, outras menos, mas tentar seguir. E eu espero que vocês que estejam aqui com a gente também se permita ficar com a gente, acompanhar, respirar. A gente vai ter, inclusive, um momento, né, Hugo, aí, Isso. aproveitar e fazer um gancho aí, Uma desacelerada. uma desacelerada, respirar, né? Então, ficar com a gente, respirar, ouvir, e eu espero que essa live, de repente, é exatamente o que você está precisando hoje. Então, aproveita já e manda para um familiar ou amigo, um aviãozinho aí, que você acha que ele deve assistir, e junte-se aqui a nós, né, nessa conversa que vai ser bastante acolhedora e que prometerá aquecer aí o coração, enriquecer a mente. Portanto, respira fundo que a gente vai começar. E aí, pessoal, antes das conversas, a gente começar aqui né, a troca-troca, vocês querem falar alguma coisa? Eu quero agradecer, Luciana, pelo convite. É um prazer trabalhar junto com você, né? Seja na sexualidade, na saúde emocional. Eu Uhum. acompanho o seu trabalho também, sei quanto é personalizado, né? Tudo que você faz na Formule. E adorei ter o Hugo aqui. Estou conhecendo ele aqui agora. Sou praticante de yoga também, Hugo. Ah, que legal. Então, eu adoro. E eu vi que você tem um projeto, né? O Desacelere, que combina muito com o meu pause mais, né? Que Sim. é, que é pausar com consciência, com presença, até você seguir a vida. Né? Como você estava É. dizendo, é um tema muito importante esse do janeiro e da vida inundada de cores para a gente Uhum. aprender a seguir e dar o tom da vida. Eu Isso acho que mesmo. o janeiro, né, esse janeiro branco, ele vem lembrar, né, a importância desse movimento, né, de realmente você priorizar na sua vida, na sua rotina, o autocuidado mental,
porque a gente está vendo cada dia mais a importância, né, de trazer esse cuidado para nossa rotina, para nossa vida, porque senão a gente vai sempre vivendo no modo acelerado até o momento que realmente o corpo, Adoece. né, É, faz com que a gente pare, por bem ou por mal. normal. Isso mesmo. É, então vamos aqui, baseado já no próprio tema, né, para a gente já começar direto. Hebe e Hugo, essa é uma pergunta para os dois, mas eu vou fazer perguntas dentro de uma pergunta. Então, Certo. a pergunta assim, geral é por que dizer que a vida é da cor que você pinta? Realmente podemos colorir nossa vida? Quando falamos que a vida é da cor que a gente pinta, o quanto e quanto nossas emoções influenciam, né? O quanto nossas emoções vão influenciar diretamente nessa forma de perceber a realidade. Muitas vezes vivemos num mundo automático, sem olhar para si, como até eu falou. Quais seriam os primeiros sinais de que a saúde emocional não está bem? Bom, eu quero dizer o quanto é importante, né, esse movimento da gente falar da nossa saúde emocional, da saúde mental, ainda mais no mundo que a gente está aqui, né, na rede social, vendo tudo o tempo inteiro, comparação, numa cobrança que a gente tem que dar conta de tudo e ser tudo ao mesmo tempo, e olhar para a vida do coleguinha, olhar a grama do coleguinha e falar assim, ah, que grama verde também quero, sem olhar para nossa própria grama, né? E a nossa grama, por vezes, está sendo ou mal cuidada ou está bem verdinha, mas a pessoa sempre quer uma pitada do quero mais. E as emoções são algo muito natural, né, dentro da gente. A gente vivencia as emoções o tempo inteiro. E não tem uma escolha do que você vai sentir naquela emoção. É como se você estivesse num caminho, chutasse uma pedra, e aí você vai gritar de dor, vai brigar com a pedra, vai xingar, vai sentir tudo aquilo ali, e aí você decide. Eu vou tirar aquela pedra do caminho para ninguém mais tropeçar, como eu me machuquei, ou eu vou deixar ali, ou eu vou pular a pedra. O que eu vou fazer com aquilo? Esses são os manejos das nossas emoções. Você sente e você escolhe. E aí a sua pergunta é muito pertinente, né? Qual o tom? Eu achei muito bacana a alusão do janeiro branco, por pensar que o branco é a cor que une todas as cores. E aí ela reflete o branco na gente, né? E a gente escolhe a partir disso quando você acorda. Né? Tem gente que acorda de mau humor, tem gente que acorda num dia que não tá tão fácil, mas comece pela gratidão, né? A gratidão de você ter acordado, de você ter um café para tomar, de você poder seguir em frente, e aí você dá o tom da vida, você escolhe. Como que eu vou querer lidar com as minhas questões hoje? De uma forma mais leve? Vou ficar emburrado? Né? E conversa com as pessoas para dar esse tom colorido. Porque realmente até no mundo nublado, cinza, depois vem a bonança. Tem aquela coisa do acolhimento, dia de nublado, a gente pega uma canequinha com amor, né, e se acolhe. Então, como a gente pode escolher pintar essa tela que todo dia tá ali, livre, para você dar o tom que você quer, né? Então, assim, já pegando o gancho, né, eu acredito também que a cada dia que a gente acorda, a gente tem um poder de escolha, né? Então, assim, a partir dessa escolha, o que eu, né, quero trazer, né, para minha vida, que realmente me faz bem, o que me nutre, e a partir dessa autoobservação do teu próprio sentimento, né? Porque você sente aquilo que te faz bem, aquilo que, né, realmente te nutre. E você tá sempre priorizando isso, né? Porque às vezes a gente tá sempre priorizando aquilo que não nutre a gente, tira mais energia, drena mais energia do que realmente, né? E a gente não prioriza o que realmente nutre. Então, assim, já começar um dia acelerado, por exemplo, já começar um dia, né, tipo, acorda em cima do horário para ir para o trabalho, para a rotina. E aí você já começa o dia ansioso, porque você tem que correr para fazer isso, já tem horário. Então, assim, eu na minha rotina, por exemplo, ao acordar de manhã, eu gosto de acordar sempre mais cedo, tipo, ter 2 horas para mim, antes de ir para minhas atividades, né?
E aí eu gosto de fazer tudo com calma. Então eu gosto de agradecer pelo dia, tomar um café com calma, né? Caminhar com a minha cachorra, tomar um banho de sol. Então todo esse movimento, né, que eu crio antes de ir para as minhas atividades, já começa a trazer uma energia para o meu dia, né? Então, assim, uma energia boa. Então, hoje eu sei que isso me nutre, né, pela parte da manhã, então, assim, eu tento priorizar sempre, né? E, claro, regado de hábitos que eu sei, né, que Isso. tudo eu acho que a gente tem que trazer sempre de dentro para fora. Então, um cuidado com a alimentação de manhã, né? Trazer esses movimentos de fazer um pouco mais devagar, né? De você tá para não entrar já não acordar e já não Entrar entrar no no modo automático. acelerado, Isso, que isso. é o que a gente vê, né? Que é o É. comum das pessoas. Aham. Então, assim, já você já começando o seu dia, a sua rotina de forma desacelerada, isso você já começa a levar para o seu dia, porque como a energia que a gente, né, emana pela manhã é a energia que a gente vai emanar no resto do dia. Então, assim, se a gente já não começar o dia priorizando a gente, né, se autonutrindo, e aí a gente já não vai. Chega um momento do dia que a gente já não tem mais energia, assim, que a gente já Energia. tá. Isso. Porque, e muito que você falou, eu acho assim, eu acho que você, talvez vocês com certeza vão concordar, porque às vezes muitas das pessoas não fazem isso, Hugo, de desacelerar, ou de manhã, ou por aquela coisa. Será que eu não sou preguiçoso? Será que eu não vou ficar lento? Eu não vou, mas tem é como se fosse um preconceito mesmo. É um Aham. Uma culpa, né? Uma culpa não, eu não posso de estar você fazer as coisas mais devagar. mais devagar, porque não é o devagar para procrastinar, ou É, devagar bom, aquela coisa de remanchar, não, é o devagar para você se olhar e se aproveitar. se sentir, Para né, você se naquele aproveitar. momento, né? Uhum. Ter esse momento com você. E Isso. aí, assim, como eu sou uma pessoa mais diurna, então, assim, eu prefiro sempre trazer os movimentos pela manhã. Certo. Aí, né, também você tem que saber aí como é que você se encaixa Como é o dentro seu desses ritmo? movimentos. É. Existe uma cobrança enorme, né, dentro, enorme para que você esteja sempre feliz, produtivo, como o Web falou, né, a graminha lá, mas o quanto essa cobrança nos adoece emocionalmente e, consequentemente, também vai para o físico, Sim. porque não dá para separar, né? Uhum. É, e então, a pergunta é: o quanto isso adoece emocionalmente e como podemos começar a recolorir a vida quando estamos cansados emocionalmente, desmotivados ou sobrecarregados? Ótimo. O Hugo trouxe uma coisa muito importante, né, que é o ciclo da gente, como que a gente funciona, Exato. né? E vamos dizer, o dia tem 24 horas. Daquelas 24, nós deveríamos estar descansando 7 a 8 horas, dormindo. Isso. O resto do dia sobram 16 horas. E aí a gente tem que arranjar tempo, pelo que eu falou. Eu também tenho cachorro, passear com nossos cachorros, praticar nosso esporte, se alimentar bem, entrar no nosso trabalho, ter disponibilidade para a vida social. E aí só foi enumerar quantas coisas a gente tem que fazer, entra nisso da autocobrança e autocrítica, de ser Uhum. perfeito em tudo que fazemos. E o ideal não é perfeição daquilo, é você distribuir bem o seu dia e saber Uhum. também dar limite, né? Por exemplo, hoje eu vou trabalhar, vou me alimentar bem, mas vou me desligar das redes sociais, vou me desconectar do WhatsApp, vou responder só Uhum. quem eu preciso, né? Uhum. Então, assim, o autoconhecimento, sabendo isso que vocês estão dizendo, por exemplo, de acordar cedo, ter um ritual, o ritual é algo que deixa a gente extremamente seguro e com autoconhecimento. Porque eu sei como que eu estou administrando o meu tempo, como eu me conheço bem, o tempo que eu preciso de acordar, de fazer as coisas com lentidão, até porque a gente precisa com o corpo esquente depois do sono. Então, aos Uhum. pouquinhos, né, a gente vai acelerando, mas começa num ritmo tranquilo. Come com plena consciência, bebe seu café, sente o cheiro. E outra, quando você está lá pegando mais leve com você, você vai entender que a sua rotina
planejada anteriormente vai te cair como uma luva. E aí você vai seguro para a vida, vestindo Uhum. essa rotina, sem uma monotonia, que é a monotonia Uhum. que deixa a gente assim, ai, que É. saco, vou ter que fazer tudo de novo, Uhum. né? Então a gente vai e organiza aquilo ali, e entende isso, e que você não tem que dar conta de tudo. Você precisa dar conta daquilo que você propôs por prioridades. Ah, mas eu não dei conta de tal coisa que está tão importante para mim, distribui em outro dia. Né? Uhum. Você vai acordar amanhã, você vai ter uma nova oportunidade. É Então, outro assim, dia. coloque nessas 16 horas do dia o que é possível. Se a É. gente começa a encher o saco da gente, fica tão Aham. pesado e Uhum. tão desgostoso que você começa com essas autocríticas e começa a pintar realmente tudo nublado ali, porque já não tem mais um tom, já não tem mais uma cor. Então, quando você vai lá e organiza, inclusive na agenda, né? Pega, coloca Aham. cores nela, fala a saúde vai ser azul, compromissos intelectuais vão ser amarelo, porque aí você visualiza aquela rotina e vai falar assim: nossa, olha aqui como eu estou organizada, como eu posso fazer. E aí a gente Uhum. começa a melhorar nosso tempo. Então, assim, pegar leve com a gente. Se conhecer muito bem é a chave de tudo. E quando você começa a pegar leve com você, você vai estar mais tranquilo, mais feliz, com mais leveza nessa saúde emocional. Isso mesmo. Daí. É muito assim, né, o que ela está falando, né, da nossa própria construção, né, de hábitos, e eu acho que construir uma rotina é muito importante, né, e também sempre perguntar para si mesmo, né, o que me faz me sentir vivo, né, e a partir disso, assim, você botar isso na sua semana, na sua rotina como prioridade, né? Porque a Uhum. gente está sempre priorizando sempre o trabalho, né? Sempre o trabalho, sempre a casa, sempre. Então, aí eu volto para aquele ponto, sempre doando muita energia, né? Então, assim, o que que me recarrega, né, energeticamente? Vai fazer uma aula de yoga, então, assim, eu vou introduzir a yoga na minha semana, porque eu sei que é algo assim que eu vou, né, realmente me desconectar e me reconectar comigo mesmo. Eu vou me priorizar ali, caminhar 10 minutos na natureza, no bosque, na praia, né, durante a semana, porque aquilo me recarrega. O que me recarrega muito hoje é o surf, né? Para além da yoga. Então, Uhum. assim, na minha semana eu vou tirar dois dias na semana para ir surfar. É. Então, eu vou, priorizo isso. Então, assim, na nossa semana é sempre bom a gente estar priorizando, né, hábitos e gostos que nos traz essa energia da vida, né, da Uhum. cor que a gente quer. Então, assim, eu acho muito importante, né, a gente priorizar isso. Tem gente que ama cozinhar, tem gente que ama, né, ouvir uma música. Então, assim, chega em casa, toma um banho ouvindo uma boa música, né? É sempre trazer bons rituais também, né, para a rotina, porque a Isso. gente tá sempre só nos massacrando, tipo, nessa autocobrança, né, nessa rigidez Uhum. para com o outro também. Eu acho que ser mais flexível na vida, acho que, né, para com a gente mesmo e para com o outro, essa flexibilidade de. Né, isso vem entrelaçado sempre ao autoconhecimento, né? Eu acho que quanto mais a gente busca conhecer a si, né, a gente vai sabendo o que é bom, o que não é, o que, né, porque todos nós somos seres únicos e individuais, né? Então cada um tem a sua particularidade, seus gostos. Então a partir desse autoconhecimento você sabe o que faz bem para você, o que não faz, e aí você vai, né, tentando construir a sua vida, né, e trazendo a cor para o seu dia através de hábitos que realmente também te nutrem. Eu acho que quando a gente faz o que vocês falaram, essa organização, mas é importantíssimo. Como a Hebe falou, assim, você já, né, já planejar aquilo para não ser aquela coisa, mesmo que seja a mesma coisa que você vai fazer, porque tem coisas que a gente faz realmente todo dia a mesma coisa. Mas sempre muda alguma coisa. Mas está Sempre tá muda. preparado, principalmente, porque às vezes acontece, até comigo mesmo, porque às vezes aquilo não acontece daquele jeito, né? Você organizou bem direitinho e você teve, né? Alguma coisa acontece, passou, pronto, faltou energia. Dá aquela, como você lidar com as situações que aparecem, né? Não é o Sim. que você tinha planejado.
Então, muitas vezes, essas coisas são muito ansiogênicas, né? Você já vai Uhum. aumentar o seu grau de ansiedade, o cortisol. Então, isso é aquela coisa, vocês falam, né? A resiliência, tentar se adaptar ao que não estava adaptado, assim, ao que não estava previsto, ao imprevisto, né? Se adaptar ao imprevisto. Que nem sempre é fácil e é bastante, assim, aperreia muito essa palavra. Então, você fica muitas vezes até atrapalhado e travado, congela. Sim. Né? Isso acontece. É, então, como a gente pode, né, fazer o recolorir, como vocês falaram isso, para quando você já está emocionalmente desmotivado, cansado emocionalmente, desmotivado, sobrecarregado, qual seria, de repente, como começar a recolorir e qual seria um exercício simples de autopercepção emocional que qualquer pessoa pudesse começar hoje? Assim, Uhum. será que eu estou entrando em alguma situação específica? E eu estando nessa situação, já me sentindo emocionalmente abalado, cansado, porque as coisas vão, se a pessoa não cuidar, o que é algo que vai começando de uma forma, né? Você vai ficando, a tristeza, que são as dores da alma. Você vai começando, é uma tristeza para passar por anemia, que pode passar por depressão, e assim vai. Então, em que momento a pessoa pode, como é que ela pode se auto-perceber nesse estado já emocional, né? Até para se perceber hoje mesmo, e como fazer para recolorir estando assim, para que aquilo não evolua. Uhum. É muito legal essa pergunta, né, de como reconhecer os sinais de que eu não tô tão bem, seja na ansiedade, seja na depressão, seja numa melancolia, né, seja num dia mais para baixo, ou até numa euforia demais, né, que passa para além da ansiedade para chegar a Isso. ser um transtorno. E autoconhecimento é a chave. Então, assim, sempre fazer um exercício de entender quem você é no mundo, o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus limites, né? O que você curte fazer, que nem o Hugo estava dizendo, das diversidades de atividades que não são prazerosas. Qual aquela atividade que é um hobby meu, mas se tornou tão obrigação que já não é mais um hobby, e aí eu tenho que cumprir tabela com aquilo, né? Saber as suas percepções. Por exemplo, nós mulheres passamos por grandes oscilações hormonais. Será que eu estou mais melancólica porque eu estou entrando num período menstrual, por exemplo? Né? Será que eu estou mais eufórica porque eu estou num período fértil? Né? Será que alguma coisa aconteceu no meu trabalho e aquilo ali me deixou tão triste que eu estou levando aquilo para casa ou vice-versa? Então, a gente reconhecer como a gente se sente, eu acho que é um exercício muito básico aqui para a gente, para todo mundo, e eu faço ele diariamente. Acho que nós três, ficou muito legal essa conversa, porque são pessoas que estão muito conectados com a coerência disso, né? Sim. E é importante até dizer, para quem está nos assistindo ou vai nos assistir, que a vida, ela acontece o tempo inteiro. E que mesmo que a gente admire certas pessoas, que a gente fala, nossa, tem bons hábitos, tudo, nós também passamos por Sente. dificuldades, Isso, com certeza. né? E por isso que é tão importante a gente reconhecer esse exercício. Então, assim, um exercício muito simples, porque nada é simples assim, quando a gente fala sobre nós, é fazer uma pergunta mesmo, como eu me sinto? Né? E não aquela, tá tudo bem, não é genérica a resposta, é como eu me sinto. Por exemplo, agora eu tô me sentindo feliz que eu tô aqui na live de vocês, e sei que quando eu terminar a live eu vou tomar um banho, vou descansar, eu vou estar com o meu dia cumprido, isso vai me fazer muito bem, né? Uhum. Ou então aconteceu alguma coisa, me deixou muito abalada. Se eu tô abalada, como é que meu corpo responde? Me dá dor de cabeça? Me dá dor no estômago? Né? Como você estava falando, o cortisol eleva por estresse. Então, assim, nunca mais separemos mente e corpo, né? Somos É. unos nisso daí, mente, corpo e espírito. Uhum. Então, se eu tô triste, meu cortisol vai aumentar pelo estresse. Se meu cortisol aumenta pelo estresse, talvez eu tenha alguma doença ou alguma dor, alguma questão. Então, sempre fazer essa pergunta, né? Começa de manhã, quando você vai tomar aquele café, suco, alguma coisa que você gosta. Você senta lá na sua cadeira, pega aquilo ali, sente o cheiro. E aí, como que eu me sinto com isso? Hebe, mas isso aqui é uma besteira. Não é. Porque você vai começar a trazer as percepções das suas sensações, da quanto você
querer organizar e manejar, você poder falar, nossa, eu me sinto triste, eu me sinto feliz, eu me sinto. Tem gente que não sabe nomear, por exemplo, as emoções. Então, nomear as emoções é o principal. E depois disso, você escolhe, tá, eu me sinto assim. Como que eu vou fazer a partir disso agora? Eu preciso de ajuda? Né? Eu preciso que alguém pegue na minha mão e me guie, seja uma psicoterapia, seja no yoga, que é uma construção, né? O Hugo estava falando, e eu estava pensando que às vezes a gente olha para o outro e fala assim, nossa, mas é tão difícil, sei lá, praticar yoga. É, Mas o Hugo, para chegar ao ponto dele fazer o que ele faz, quanta coisa, quanto tempo ele vem construindo? E disciplina, é. né? O manejo das emoções também é sobre nossas disciplinas. É sobre escolhas, sobre decisões, sobre rotina e disciplina. Para depois você ter a flexibilidade de fluir na vida, de escolher outras coisas. E pedir ajuda. Preciso de ajuda. Ah, eu tenho vergonha. Conversa com alguém mais íntimo. Fala, fulano, eu tô me sentindo assim. Você pode me ajudar a pedir ajuda? Né? E vai indo, e sabendo que tem profissionais super capacitados e que a gente encontra espaço para falar sobre nós mesmos em espaços que as pessoas estão disponíveis também. Então, seja numa aula de yoga, seja em psicoterapia, seja no grupo de mulheres, né? Da gente encontrar suporte e acolhimento. Então, assim, exercício simples, como eu me sinto com isso que eu estou fazendo agora? Sinto assim. O que eu vou fazer com o que eu estou sentindo agora? E aí a gente começa a alertar para esses sinais de ansiedade. E, e reduzir coisas que são hostis também, né? Eu penso. Né? Coisas que a gente faz no automático, coisas que a gente faz porque o outro tá fazendo, tá na moda. Então, tomar cuidado com isso para não cair ali a autoestima ou deprimir mais e tudo isso. Porque isso é meio que um abafador, né? É. Você se Abafador. abafa. É. Já pegando o gancho disso, eu acho muito importante nesse momento que você já tiver nesse estado, você diminuir as telas. Porque eu acho que a comparação da rede social, ela traz muito isso, né? Essa comparação, então assim, o outro é uma pessoa muito feliz, né? A grama do vizinho é sempre muito verde, então assim, o estilo de vida que ele posta, aí você entra, né? Aí você começa a se sentir menos, aí aquilo começa, né, a te fazer mal. Então, assim, quando você tá nesse estado de é bom sair um pouquinho das telas e reconhecer em você, né? O seu estado emocional. E aí, a partir daí, né, o que que eu posso buscar para melhorar isso, né? Eu gosto muito da respiração, que aí já diminui um pouquinho. Eu acredito que tudo começa na nossa mente. Então, a partir, né, de como eu estou pensando, o que eu estou realmente alimentando na minha mente, vai fazer com que eu sinta, né? E aí, então, o pensamento gera o sentimento, né? Então, o que que eu estou nutrindo aqui dentro da minha cabeça? Quais são os pensamentos que tá criando um campo de batalha, né? E aí reverbera muito nas emoções e a partir disso eu já não consigo mais saber como lidar, né? Então, é importante a gente buscar sempre esse aquietamento da nossa mente para que a gente realmente organize, né? Isso aqui é uma ferramenta assim muito poderosa que a gente possui, né? Que a gente pode levar ela para um estado de um nível de consciência assim que a gente acessa coisas maravilhosas, divinas, né? Eu já acessei assim coisas que não é desse plano, mas ela pode te levar também para o fundo do poço, assim, né? A um nível realmente de você se suicidar porque não aguenta lidar com essas vozes. Então, assim, a partir desse conhecimento que você né, se observa internamente, trazer isso como prioridade, né? Assim, a gente volta pro tema de realmente a gente estar sempre priorizando cuidar dessa ferramenta, porque eu acredito que quando a gente está nesse cuidado, a gente consegue equilibrar vários pilares da nossa vida. E nem todos os pilares eles vão estar em harmonia, né? Sempre vai um pilar ele vai estar pedindo mais atenção ali, tipo, seja no núcleo familiar, seja no núcleo do relacionamento, né? No trabalho, sempre vai ter algo ali na nossa vida nos desafiando.
Uhum. E que bom, né? Porque a vida é isso, é Ah, tá. aprendizado, é evolução, né? É. E É. aí, se a gente não buscar ferramentas que nos auxiliem nesse processo, a gente, né, tende a sofrer muito mais, né? Então, assim, eu acho que a partir do aquietamento da nossa mente, a gente consegue assimilar melhor, né, a situação. É como se a gente saísse, né? Eu vejo, né, por essa percepção. Quando eu aquieto meus pensamentos, é como se eu saísse e conseguisse enxergar a situação de fora. E aí, de Uhum. repente, vem assim, né? A intuição desperta, caramba, e se eu fizer isso, né? Uhum. E se eu agir dessa forma, né? E se eu for por esse caminho? E aí as coisas automaticamente já começam a se ajustar, porque você acalmou, né, a sua mente, você acalmou o seu coração. Você às vezes enxerga a partir do coração, não a partir da razão, que às vezes é importante também, né? Uhum. Muitas das vezes a gente fica tanto na nossa mente, né, só no racional e daquela coisa, né, bem rígida, bem dura, que a gente não para de acessar os nossos sentimentos. Que eu acredito que os nossos sentimentos, eles são muito importantes e válidos, né? Que eu acho que é ele que nos guia nessa vida, né? Aí a Uhum. gente volta, o que que me faz se sentir vivo nisso, né? De tipo, eu amo a empolgação das pessoas quando elas estão falando algo que elas amam na vida, né? Aquela Ah, coisa assim de tipo, você se empolga, sim. caramba, Uhum. né? Então eu acho que trazer sempre mais vida para a vida, assim, a partir, né, desse olhar interno. E é isso, é respeitar o seu próprio tempo também, é pedir ajuda, né, quando necessário, e saber que tá tudo bem, não tá bem também, Isso. né? É. Não Que tem é como. normal, é Uhum. humano não tá bem às vezes, né? A gente nem sempre vai estar bem, nem sempre, né? A gente vai estar no nosso melhor dia, na nossa melhor energia para aquele dia, mas a partir, né, de uma construção de hábito, você vai tentando, dentro daquelas possibilidades, fazer o seu melhor. Tipo, hoje, por exemplo, nem todo dia eu consigo dar uma boa aula de yoga, mas eu digo, hoje foi o que eu consegui entregar, Possível. né? Foi o meu possível, foi esse. Aí eu não tento não entrar nessa autocobrança É, comigo mesmo, de tipo, porque eu já tô, né, num momento de é. baixa energia, de baixa Uhum. vibração. E aí, se eu trago mais coisas pesadas para mim, isso, né, vai. Aí daqui a pouco chega no físico, né? Uhum. É, a imunidade baixa, Isso, aí são vários. É, você começa. adoece, né? É. Aí é sempre estar trazendo esse olhar, né? Através do autoconhecimento sempre, né? É. Sempre, É. sempre. E assim, eu vejo, juntando isso que vocês falaram, porque tem momentos, Hebe fez pouco também, mas sendo Hebe que faz toda a questão da psicoterapia e tudo, do atendimento, né, psicológico na parte clínica, eu vejo na formula e na farmácia diariamente, né, como o emocional impacta no corpo. Então, eu faço a orientação farmacêutica com os pacientes, e a queixa principal tem muita, né, está muito ligada à parte intestinal, à parte, né, da questão mesmo de composição corporal. Mas quando você vai puxando, vai conversando, a gente vai ter uma escuta muito ativa para entender melhor a necessidade principal, para desenvolver as formulações. A ansiedade e a insônia é o ponto, assim, é o pontinho que está gerando tudo aquilo que vai desde as dores crônicas, a questão do queda do cabelo, a dificuldade do sono. Então, a ansiedade com a dificuldade, com o problema com o sono, né? Seja a dificuldade para adormecer, seja a dificuldade de manter um sono de qualidade, e a questão intestinal, que muitas vezes você está com aquele intestino, né? Ou muitas vezes, como chama, né? Frouxo, ou o outro extremo, né, o constipado, mas isso tudo ligado à questão emocional, porque a oscilação, a modulação do cortisol, isso atrapalha, assim, ela não é que atrapalha, ela influencia muito Sim. para o bem e também, né, para o ponto Uhum. negativo. Então, às vezes, é preciso que realmente aquele indivíduo ele precise de algo
químico, mesmo que seja, às vezes ele precisa realmente do psicotrópico, do medicamento, porque ele Uhum. precisa Sim, daquilo, ele já está adoecido. Sim. Mas, sim. às vezes, você pode intervir naquele paciente que já está necessitado disso para algo que possa ajudar, né, mesmo que ele já esteja com o antidepressivo, ou algo que possa melhorar a qualidade do sono dele, sem ser um indutor de sono. Então, algo que não seja um hipnótico. Mas, às vezes, se aquele paciente ainda está no nível mais, vamos dizer assim, no início, está começando a essa probabilidade de algo, né, ficar mais intenso, então a gente pode intervir com algumas, às vezes, algumas recombinações, reposições, algumas substâncias derivadas de fitoterápicos, alguns micronutrientes Sim. que vão ajudar aquela pessoa, algumas inalações. O próprio óleo essencial, então ele também ajuda muito. O Hugo, por exemplo, usa muito na Amo. prática dele, durante, após. Então, isso, até para a pessoa poder, por exemplo, vai para um processo psicoterápico, ele está mais leve, até para que aquela sessão, aquele tratamento, ele flua melhor, né? Assim, para Sim. você ter, assim, Sim. entender melhor, né? A pessoa ficar se abrir mais, assim, ficar mais, menos tensa e aquilo ali. Então, isso é muito, às vezes é preciso, porque às vezes a gente tem que desmistificar a pessoa, eu vou precisar de remédio, eu vou Sim. precisar. Se você precisar de remédio, vai precisar de medicamento pronto, ótimo. Vai Uhum. resolver, vai ajudar. Que bom que existe o medicamento, o remédio para É, ajudar. Sim. Né? O ruim é que se não tivesse. é. E, mas às vezes você precisa só de algumas, a gente diz assim, suplementações para você fazer algumas complementações, alguns Sim. ajustes na sua Uhum. bioquímica, né, cerebral, que tudo está ligado ao neurotransmissor, né? Os Sim. equilíbrios, Sim. né, da serotonina, dopamina, GABA, né, noradrenalina, então isso aí precisa estar em equilíbrio. Você não quer que esteja nada abaixo nem acima, eles precisam estar em equilíbrio. Aí o negócio anda bem, né? É muito bom ter É, esse acompanhamento, né, também, né, sim. Isso, com a saúde perfeito. clínica para Isso mesmo. estar sempre integrando. E dentro da Sim. presença, respiração e autocuidado emocional. Até vou perguntar aqui como acho que aqui Hugo, por exemplo, podia dizer aqui como Hebe também fala essa parte da respiração, que eu acho que isso é importantíssimo, né? Como a respiração pode mudar nosso estado emocional em poucos minutos. Uhum. É legal isso, né? Porque, como eu falei, a gente vai conversando aqui os três e os trabalhos vão casando, né, entre eles. Eu sou uma pessoa que medito diariamente, e a gente sabe como a meditação ela influencia no nosso cérebro, no funcionamento, na regulação de hormônios e tudo isso, porque você vai treinando o corpo para ele resgatar uma coisa muito inteligente, que é a autorregulação. Sim, Né? Então, se você faz respirações diariamente para acalmar, né? Eu diariamente eu faço Brahmarine, né? O Sim. som da abelha de meditação, Ah, né? Faço o Om, enfim, porque são coisas que eu coloquei na minha rotina, porque eu entendi que eu preciso estar no estado de presença de verdade para que meu para corpo poder ter uma entenda que eu tô escuta bem. também ativa, né? Uma Pra escuta ter uma mais. escuta. Ah, demais, exatamente. Eu preciso ter uma escuta ativa, né? Uma escuta ativa e autêntica. Uhum. E quando a gente pensa cientificamente, a respiração, ela é o que regula todo o nosso fluxo dentro do corpo. É. Então, quando você está com mais ansiedade, que você tem uma taquicardia, ou que você está numa depressão, que você fica lá sufocado e tudo isso, e você treinou o seu corpo de forma inteligente para meditar, para respirar, para aprender aquilo, ele vai falar assim: nossa, eu tenho um recurso na minha caixa de ferramenta e eu vou Uhum. acessar ele. Então, às vezes, você começa uma respiração ali numa crise de ansiedade, por exemplo, que vai te regular e vai te colocar no presente, no aqui e agora. Então, como é importante a gente dar cuidado e atenção para coisas que são sutis. Né? As Uhum. emoções, elas são fortes, as decisões são sutis e a gente precisa casar esse conhecimento. Muda toda a configuração das nossas ondas cerebrais, de tudo isso para autorregular. E a gente é inteligente. Né? É. O corpo ele tem memórias muito ativas dos recursos. Então, colocar essa atenção plena para isso é legal. Mas aí, então, para meditar, eu preciso esvaziar a mente? Não, só quem Não. esvazia a mente são aqueles monges que estão lá na montanha, que não tem nenhum estímulo,
Então eles nos traziam à mente. É. Nós somos pessoas que trabalhamos, temos crianças em casa, temos parcerias, temos tantas atividades que Uhum. o meditar é sentar e ter uma mente presente e ativa. Fugiu, e aí, como é que tá meu coração? Como é que tá os cheiros ao meu redor? Como é que eu tô agora aqui? Não, não, não. Fugiu. Ai, o boleto. Não, volto para a respiração, vou fazer uma contagem aqui também autorregular. Voltou. E aí você consegue entrar nesse estado. O Hugo falou, né? Com a meditação a gente consegue ir além da nossa consciência. É Uhum. ali que vão nascer também as ideias da gente, o frescor do dia. Então, são recursos muito simples, dizendo assim, grosso modo simples, mas que você precisa treinar e ter disciplina. Né? Não quer dizer que a gente vai fazer todos os dias também, porque às Aham. vezes você não vai fazer, vai mudar a rotina, não vai dar tempo, mas aí joga pra noite, né? Faz o que é possível. A Uhum. gente fazendo o que é possível, nos tornamos mais felizes com nós mesmos. Isso. Isso. Você vê que a respiração ela é tão, né, potente e necessária que quando você vê qualquer pessoa passando mal, você não tem conhecimento nenhum, mas a primeira coisa que você diz para aquela pessoa, Respire com calma. respire. É verdade. É, É, Calma. a única coisa que você consegue ajudar é só respire, respire. Vai passar, vai ficar tudo bem. Então, É é isso, né? verdade. Porque aí realmente a respiração, né, em qualquer momento, principalmente quando, né, de muita adrenalina, de muito é, cortisol, ela que vai nos auxiliar naquele momento, assim. Por exemplo, eu tenho vários feedbacks de aluno dizendo, Hugo, eu precisei fazer uma tomografia, né? Que aí você precisa ir lá entrar e ela disse, meu Ah, Deus, assim, ó. assim, Bem quietinho. ela disse, cara, só vinha tudo que eu aprendi na yoga, eu pratiquei ali naquele momento. Entrei em Shavasana, só fiquei respirando, via muitas coisas, né, da prática, a sua voz. E alguns alunos já ah, me relataram isso, que, tipo, conseguiram, né, fazer isso, né, controlaram a respiração, controlaram a ansiedade, controlaram aquele medo, né, que gera ali dentro com a respiração e com auxílio também, né, da prática, porque criou um hábito. Então, assim, né, naquele momento ali, não, agora eu vou me utilizar disso, assim. Então, é muito isso. A partir do, como ela está dizendo, a gente vai criando essa memória. Então, a partir do momento que o corpo ele vai mandando gatilhos, você já começa, não, eu vou, né, vou relembrar aqui das minhas práticas, vou respirar, vou me acalmar, vou me tranquilizar, né? É sempre bom a gente respirar antes de reagir, né? Sim, E aí, a respiração, assim, é bom a gente estar com ela sempre presente na nossa vida para estar sempre consciente dos nossos próprios processos, né? E e aí é isso, assim, né? Você não precisa você inserir de tipo, eu vou meditar aqui 15, 20 minutos, meia hora, não. 5 minutos que você tira ali no seu dia, tipo, né, antes de começar ou à noite. Tipo, não, sim. só quero parar aqui 5 minutos e me desligar um pouquinho, colocar uma música, né? Ou então botar uma meditação guiada. Nossa. E respirar ali 5 minutos, você já vai ver assim o resultado, né? E também tem isso, né? De tipo, eu não consigo meditar, porque muita gente acha que meditar é você parar, então cessou todos os pensamentos, né? De tipo, como se uhum. fosse simples e fácil assim. Então, assim, a partir do momento que eu cesso os pensamentos, eu estou meditando. Não, meditar realmente é você trazer a atenção para o momento presente, né? Então, você vai se utilizar de Isso. várias técnicas, né? Que o yoga traz, que várias outras ferramentas que tem para te trazer para o momento presente. Então, que a principal é a respiração, né? Então, é você sentar ali, trazer atenção para a respiração, sentir um pouquinho as batidas do teu coração e criando esse hábito, né? Essa rotina, para que quando a vida, né?
balançar um pouquinho mais forte, né? Sacudir um pouquinho mais forte, você consiga ter esse autocontrole. Porque é muito bonito, né? Eu acho lindo, assim, você ter um autocontrole com as coisas, né? De tipo, Com porque a certeza. gente tem que estar preparado sempre para tudo, né? Porque a vida, assim, é uma caixa de surpresa e a única coisa que a gente tem é o agora. Fato. E daqui a pouco a gente não sabe mais nada que vai acontecer. A gente acha que tem controle sobre alguma coisa. É, A gente se Zero ilude, a controle. gente se ilude com isso. tinha uma pergunta que foi feita no direct da Formula, que foi uma coisa que foi a Hebe falou também, mas o Hugo também falou, só se tiver, né, Hebe disse, né, no monte, assim, uma coisa, aqueles monges. Muita gente acredita, né? Acha que meditar é esvaziar a mente e desiste. As Sim, pessoas às vezes não tem que treinar, como você falou, tem que ter a Tem que disciplina. treinar. é. É. Aí a pergunta que a pessoa fez, o que realmente é meditação? O meu ponto de vista, eu vai falar acho que melhor que isso, né? Que ele é instrutor, mas é você sentar no presente, você perceber como é que tá o seu corpo, batimento cardíaco, respiração, se tá relaxado, fazer um escaneamento, né? Pés relaxados, tornozelos, até você subir na cabeça e ver esse relaxamento. Meditação é você estar com a mente ativa mesmo, é você organizar o seu corpo, a sua respiração, para estar presente, para depois você se preparar para a vida, para viver a vida e não sobreviver à vida. É. Né? E é um treino, é muito inteligente, assim, você conseguir se colocar no momento presente e saber também sair daquela postura de tipo, nossa, agora eu não tô dando conta, eu vou fazer outra coisa e depois eu tiro 5 minutinhos. Não precisa sentar no alto da montanha, é sentar sobre as próprias pernas, sentar no próprio lugar, né, com uma coluna ereta, com um pensamento aberto, com uma mente de principiante, de curioso, explorar novos sabores. Meditar é você pegar o seu copo de suco e você tá ali sentindo o que está acontecendo naquele momento, largar o celular na hora da comida, né? Você tá indo pro seu trabalho e você, sei lá, no ônibus ou no carro, e você se colocar ali no presente e deixar aquele barulho externo tudo lá e você tá ali, no seu centro, né? Meditação é presença, né? Então, assim, a partir do momento que você se propõe a meditar, então você está se propondo a pausar um pouquinho o seu corpo, a trazer uma escuta para as suas emoções, né? A acalmar a sua mente e trazer essa consciência mesmo para a nossa vida, né? Que eu tenho até um ditado que diz que meditar é medir as nossas ações, né? Por isso que o nome é meditação. Então, a partir Perfeito. desse olhar, dessa escuta, você começa a trazer, né, essa consciência mesmo para suas ações, para os seus hábitos, né? Por isso que quem mergulha fundo no autoconhecimento tem um processo de transformação muito bonita na sua vida, É, né? Então, assim, são hábitos que você vai construindo de forma saudável, você vai buscando ferramentas de autoconhecimento, aquilo vai sendo, vai te fazendo tão bem que você, né, vai priorizando sempre, tipo leitura, né, roda de conversas, que tem assuntos importantes também, que, né, que te leva a reflexões de vida. E aí eu acho que a meditação, ela é, pelo menos para mim, no meu início, né, que eu comecei ali com a meditação, me trouxe muito autoconhecimento, assim, de olhar para mim, de refletir sobre meus hábitos, de refletir sobre as minhas escolhas, de que eu queria e que eu não queria para minha vida, né, de tipo, até mesmo eu fazer a minha transição, né, de carreira, porque olha, eu tinha esse pilar que me consumia muito, né, emocionalmente falando, que era a minha antiga profissão, como contador, contabilidade, olha, enfim. E aí, que não fazia, em algum momento parou de fazer sentido para mim, e através de muita prática de meditação, né, dessa autorreflexão sobre a minha vida mesmo, eu escolhi transicionar, né, como professor de yoga. legal.
E aí é isso, é você sempre trilhando seu próprio caminho de acordo com a sua verdade interior, né? Porque a meditação ela vai te levar a esse lugar para acessar, né? A sua Vai. essência, a sua individualidade, aquilo que pulsa vivo dentro de você, né? E aí, a partir disso, você começa a ter várias transformações na sua vida, assim. Eu acho muito lindo esse Não, mas processo. Eu uma coisa também. é muito bacana. Às vezes, não, a pessoa que tem, né, a pessoa medita, que faz yoga, quer dizer, pessoas que são mais tranquilas, são mais fáceis de meditar e são mais fáceis de fazer yoga. Pessoas que vivem ansiosa, acelerada, emocionalmente exaustas, é, isso assim, isso tem a ver, ou seja, pessoas mais tranquilas e calmas se identificam mais com esse tipo de prática do que pessoas ansiosas, aceleradas ou emocionalmente exaustas. E como, no caso, essas pessoas, né, do segundo plano, aí, do segundo momento, né, a ansiedade, a acelerada, essas práticas poderiam ajudar mais esse tipo de pessoa, e a yoga ou a meditação seria mais indicada, porque eu sei que a yoga tem vários, né, tem vários Sim, é. formatos da yoga. Uhum. É, mais ou menos assim, a pergunta é essa. Quer começar ou eu falo? Fala aí, Hugo. Então, assim, eu digo que quanto mais ansioso, mais acelerado você tá mais distante de você mesmo, né? Então, assim, é, é difícil é muito difícil, então, você voltar para si, porque você está muito fora, você está muito, né, aqui na matéria, vivendo só no Sim. mundo frenético. Então, assim, às vezes não faz sentido você parar e olhar para si, porque isso é muito distante daquela pessoa. Então, assim, já quem tem esse chamado, já quem pratica, que vive isso, é mais comum, porque eu gosto. Para mim é prazeroso parar, Também. entendeu? Tipo, contemplar, me ouvir, me sentir, me perceber, é algo prazeroso para mim. Só que isso pode ser uma dificuldade muito grande para o outro, né? E aí, assim, às vezes a yoga, essa pessoa, ela pode se encontrar muito. Assim, eu já peguei muitos casos de pessoas dizem, olha, yoga não é para mim. Aí eu digo, faça uma aula, experimente. Aí a partir desse experimento, Uhum. você diz se é ou não é. E se não for, pode ser você pode ter não se reconectado na minha aula. Mas assim, com o meu método, com a minha forma, mas você pode encontrar em outro método, em outro professor, né, de outra forma você pode se reconectar com você. Então, assim, eu digo que o yoga é para todo mundo. Você só tem que se encontrar naquele método, naquela forma. É que nem a terapia, né? A terapia é para É. todo mundo. Às Uhum. vezes você não gosta de um psicólogo, né? Porque não é a terapia ruim, não. É porque às vezes você não se identificou com o profissional. Então, assim, Uhum. você tem que buscar outro, né? Outras formas. E É. aí eu digo, eu falo muito isso, assim como as pessoas dizem, né? Ah, eu sou muito acelerada, eu sou muito agitado, o yoga não é para mim. Aí eu digo, olha, o yoga é realmente para você. Aham. Porque se a gente fosse calmo, se a gente fosse É. zen, se a gente fosse Uhum. o tempo todo good vibe, para que eu ia querer É. yoga? Eu não É. preciso, né? Eu já sou, então assim, aí quando eu falo, gente, eu sou um pouco ansioso, eu preciso desses momentos também para me centrar, porque senão, aí o povo, não, você não diga uma coisa dessa não e tal, porque você transparece sempre, né, muita calma, muita paz, mas é porque eu vivo isso, né? Então, assim, Uhum. já é do meu cotidiano, tipo, assim, é uma construção de muitos anos, Uhum. né? Então, assim, também dou muitas aulas, e isso me ajuda muito a voltar para mim, a voltar para o meu centro, né? A estar em conexão comigo. E por eu fazer também aquilo que eu amo muito, isso é algo também muito importante, né? Porque a gente vê o quanto de gente é insatisfeito profissionalmente, Sim.
que vive ali no trabalho só pelo dinheiro mesmo, né? Por questões assim, de tipo, às vezes você Sociais, é. fazer uma coisa que você ama, às vezes não precisa ser o profissional, mas você tem que sempre priorizar fazer coisas que realmente você ama, né? Que faz sentido para você, assim, que vai trazer esse sentido para sua vida, né? Eu acho que uma vida sem propósito é uma vida assim, de tipo, muito na matéria, muito ansioso, muito distante de você, da sua essência, da sua verdade, da sua natureza, né? E para mim é isso, assim, o yoga é para todos e se você acha que você é muito acelerado, se você acha que você é muito ansioso, então justamente é você que está precisando muito mais do yoga. É. Eu compactuo com você também, Hugo. Eu penso que yoga, meditação é para todas as pessoas, todos os corpos, né, todos os estilos. Nós que estamos aqui, né, temos coerência no que a gente pensa, fala e faz. Mas tem dia que a gente está chateado, aborrecido, com raiva, querendo sair chutando tudo por aí. E aí a gente vai e senta de novo, porque é natural do ser humano ter essas emoções e sentimentos, né? Uma vida de exaustão é uma vida sem saúde emocional. Uma vida em caos é uma vida sem saúde emocional. E a gente tem um caos rodando, né, o tempo todo por aí. Tem esse pedido para que a gente dê conta de tudo, e tem uma vida acelerada com sentido, que você tem que colocar tudo ao mesmo tempo, você tem que ser bom em tudo, você tem que aprender um idioma novo, tem que fazer um esporte novo, tem que. Mas quem é você aí, né? O que que você gosta de fazer? Isso Né? mesmo. Né? É. Exato, poucos têm a sorte de trabalhar com aquilo que ama, né? E acho que nós três aqui temos um propósito muito grande dentro do nosso profissional, alinhado ao nosso pessoal. E isso vai ditando as verdades, né? Para quem vê a gente, vai ditando a verdade para aquela pessoa que fala assim, poxa, isso aqui é bacana do Hugo, né? Ele fez uma transição de carreira de uma coisa exata, contabilidade, estresse, cobrança, transitou para o yoga, tá lá dando aula, feliz, né? Eu, enquanto psicoterapeuta, faço a minha própria terapia semanalmente também, me encontro ali, porque se a gente não cuida de nós mesmos, como que a gente vai cuidar do outro? Né? E o yoga é construção, né? Esses dias eu estava praticando aqui em casa. E aí eu recebi, mas eu não sou flexível, mas eu não sou o quê, mas não tem que ser. Você vai fazer o que é possível, vai ter que ajustar os movimentos. Né? Se você não consegue esticar o seu braço vai estar assim, mas vai estar com a mão viva. Daí depois você vai ajustando aquele movimento para que é possível novamente. É como a meditação. Você não vai. Eu fui para um retiro de Zen budismo ano passado e gente, foi uma comédia, né? Porque eu medito, mas eu não sabia que eu ia fazer 8 meditações de 40 minutos todos os dias, por 4 dias, e volto em silêncio às vezes. E eu tava lá na meditação, que é a meditação budista, né, a Zen budista, você senta em lótus, perninha cruzada, e você olha 45 graus. Aí eu tava lá, né, perna tá formigando. Aí eu volto a Hebe pra cá. Putz, gente, deu sono. Volta a Hebe pra cá, porque começa 4h30, né, a meditação no budismo. E aí você vai, né? Daqui a pouco eu fui lá conversar com um monge. Eu fiz, monge, como que você faz isso todo dia? Ele, ai, minha filha, nem eu sei, mas eu vou lá e faço, e sempre mas a minha perna fica formigando, a minha perna fica não sei o quê, e eu tenho vontade de dormir, e penso um monte de besteira. Aí eu fiz, ai, que bom, monge, ele tem 50 anos. E tá dando tudo certo. Há 50 anos enquanto monge, né? Eu fiz, tá dando tudo certo. Então, eu tô normal. Aí ele, você vai reclamar, vai ter hora que você vai sair do zazen, tem hora que você vai chegar lá e a pessoa vai olhar pra você e você vai estar fazendo. E é isso. Né? Como que você se propõe a estar ali fazendo o que você está fazendo? Então, experimentar novos esportes, experimentar novas práticas espirituais, né? Eu tenho uma instrutora de yoga que ela fala uma coisa muito importante. Falou há muito tempo atrás. Ela fez assim: o yoga é todo sobre Shavasana. Aí eu, como assim, né? Shavasana é a posição, né, a asana do morto, onde você tem nenhum lugar para ir, nada para pensar, nada para se preocupar. É estar ali no momento presente. Aí eu, mas o Shavasana, ela porque depois que você trabalha o corpo, mente, que você trabalha fisiologia, trabalha tudo, você deita e você vai estar sentindo seu corpo. Então é um momento crucial.
É. Inclusive, você tenta não dar um cochilinho nesse momento. E Aham. tá certo, né? Porque é isso. Então, É. assim, experimenta. E se não gostou, faz outra atividade, né? Se a É. meditação parada não é legal, faz meditação andando, ativa, É. né? Mas cuide-se bem. Se Uhum. preocupa em se cuidar, né? Porque, como vocês estão dizendo, a vida da gente ela tem que ter um sentido, um propósito. E não precisa ser cristalizado. A É. gente muda o sentido e o propósito ao longo do tempo. O que a É. gente não muda são os nossos valores, É. Aham. né? É Com isso mesmo. certeza. E então vamos para essa mini prática ao vivo, aqui Vamos. da Hugo, Tô aqui com pronta. essa questão da respiração consciente, a conexão aí com o momento presente. Então, o que é que pode? Estamos às ordens. Certo. Eu gosto sempre, né, de iniciar sentando de forma bem confortável, se você consegue, né, deixar a coluna mais ereta possível, é importante. Já que estamos sentados nas cadeiras, é bom firmar bem os pés no chão, trazer a mão esquerda em cima da mão direita e repousar as mãos sobre as pernas. Tentar girar um pouquinho os ombros para deixar o peito aberto e relaxar os ombros. A gente vai fechar os olhos, vai umedecer os lábios, vai repousar a língua no céu da boca, relaxando a mandíbula, trazendo essa leveza para o corpo e vai trazendo a atenção para a respiração. Vai respirar de forma profunda, consciente. E ao inspirar, vai encher o abdômen de ar, como se a tua barriga ela fosse um balão. E você vai encher esse balão, vai encher o abdômen, as costelas, vai encher o peito e vai soltando ar suavemente pela boca, soltando toda a carga emocional, todo o peso e soltando também os pensamentos. Então, ao inspirar, enche o abdômen, enche as costelas, enche o peito de ar. E ao exalar, vai secando o peito, costelas e abdômen, botando tudo para fora. Outra vez, inspira profundo, expansivamente, trazendo prana, energia vital para o corpo, oxigênio. E na exalação, vai trazendo esse estado de entrega, de leveza e confiança. E agora a gente vai fazer a respiração profunda e nasal. Então você vai inspirar fundo pelas narinas e vai soltar o ar devagar pelas narinas. Nesse momento, você vai respirar sem pressa, apenas contemplando o ritmo da respiração. Então, toda vez que o pensamento vier, você se identificar com o pensamento, tá tudo bem. É da natureza da mente pensante. O nosso objetivo aqui é sempre identificar que o pensamento nos levou para outro lugar e trazer esse estado presente de volta. Então, ancorando agora toda a atenção no ritmo do ar. Respirando profundo e expirando calmamente. Trazendo também atenção para as batidas do teu coração, utilizando essa respiração para harmonizar o teu coração, equilibrar as tuas emoções, saindo desse modo acelerado, soltando todo o estresse, ansiedade, todos os medos,
e encontrando aí dentro de você a paz interior, o amor mútuo, genuíno, a harmonia do ser. Então mantenha a respiração, mantenha esse olhar amoroso para consigo mesmo, sentindo como está aí dentro de você. Como está a tua morada? Então, através dessa respiração, desse exercício, desse olhar consciente, vai cuidando agora dessa energia, harmonizando todos os teus corpos, o corpo físico, com o corpo emocional, com o corpo mental, para que eles possam entrar na mesma vibração, na mesma sintonia, entrar em harmonia. Então, respirando fundo, vai se aprofundando em você, experienciando essa pausa, esse respiro consciente, esse olhar gentil, calmo e leve. Na próxima respiração profunda, vamos trazer as duas mãos para tocar lá no peito, tocar no coração. Respira lá no coração, sente a expansão do ar, sente o que pulsa vivo dentro de você, sente a vida que acontece aqui e agora. E aproveitando esse movimento, esse olhar consciente, que a gente possa agora trazer um propósito para o nosso mês, para o nosso ano, para a nossa vida. Que a gente possa cultivar bons hábitos, boas escolhas, tudo aquilo que nutre, que fortalece, que eleva o nosso ser, que faça da nossa morada interior uma morada boa, um lugar bom de estar, de habitar. Então sinta com todo o teu coração esse propósito, essa intenção, que o autocuidado mental seja prioridade na sua vida. Respirando fundo. Vamos trazer as duas mãos unidas em frente ao coração em forma de prece, que a gente possa agradecer por esse dia, agradecer pela vida, pela nossa existência. Um coração grato é um coração feliz, é um coração em harmonia com a vida, com o universo e com as boas energias. Muita paz, muita luz, muito amor, muito autoconhecimento na jornada. Gratidão. Namastê. Sim. Obrigada, Hugo. Foi ótimo. Por nada. Espero que todo mundo tenha gostado, né? Foi você que também conhece
pratica. Eu não sou tão, não faz tanto parte da minha rotina, mas eu quero me disciplinar para realmente para fazer com que seja, porque é importante e eu preciso, eu sei disso. Uhum. Eu sou dessas das clientes de Hugo aí que são das que é que ele diz, não, aí é você que precisa, né? Das Aham. aceleradoras mais. Então assim a gente precisa realmente. E a gente está aí caminhando aí para o nosso fechamento, assim, mas eu mostro que a gente falou assim toda da importância dessa questão de cor, da cor, na cor que você vai pôr, mas condutas que podem ser feitas, que são importantes, mas a gente sabe que não é uma coisa que você, não, eu não vou falar aqui algo que ninguém sabe, mas que a gente sabe que muitas coisas, não é só o que está em volta, mas muito do que a gente faz mesmo com a gente mesmo, com nós mesmos, isso aí Uhum. afeta diretamente o bem-estar mental, né, e o emocional e, claro, o físico. Então, essa questão da má alimentação, ó, né, o que gera o sobrepeso, a obesidade, até isso aí vai a alteração do sono, o estresse, a cobrança, a pressão, os traços de personalidade, que isso existe, sabe, Sim. assim, com certeza, às vezes são mais difíceis de serem, né, assim, organizados, mas não é nada impossível, de melhorar, diminuir algumas coisas, né, melhorar pontos e, vamos dizer assim, reduzir ou neutralizar outros. O sedentarismo, o Sim. desbalanço, como a gente falou aí, né, nessa questão dos neurotransmissores, que são aquelas moléculazinhas que ficam, né, ajudando aí na nossa organização mental, a própria genética, isso tudo, né, quando não está bem, estou dizendo assim, né, tem pessoas que têm uma coisa, outra né, junto, mas tudo isso são gatilhozinhos para você adoecer, para você a depressão, a ansiedade, o estresse crônico, a alteração da cognição, que não tem aquela coisa, né? Você fica, né? Eu estou tendo lapso de memória, não consigo me concentrar, foco. Isso tudo você começa a se inflamar e atrapalhar Sim. o sono e tudo, né? Tudo tá junto. Mas como a gente sabe que você tem também fazendo a construção mesmo, a construção de bons hábitos, de um estilo de vida saudável, que envolva, não que a pessoa, né, é aquela coisa radical, nada radical, não é a Sim. saúde radical, isso não existe, você não consegue manter isso, você pode, Não. né? Então, assim, é fazer tudo o que vocês falaram, eu gosto, precisa, se estabelecer rotinas, disciplina, isso aí tem, e que vai se, né, às vezes você naquele dia não deu certo, mas não vai se desestruturar por conta. Às vezes também acontece, ok, mas saber conduzir tudo isso. Sabendo também que a gente tem aquela questão, né? As finanças, a gestão disso tudo, os relacionamentos, a espiritualidade. Aham. Então, são necessidades que todo mundo, são situações que acontecem na vida de todo mundo. É, e eu estou assim, eu focando isso para saber que existem formas de você estar melhorando, né, tendo Uhum. uma condução melhor, então cuidando bem do seu intestino. Então, existe aquelas, como a gente falou, algumas reposições que precisam, mas tanto que a gente diz o quê? Que o intestino, né, como chama, né, é o Segundo primeiro cérebro. link, né, é o segundo cérebro. Então, tudo que você fez de bom com ele, faz de bom, ele vai subindo ali e gerando a serotonina, que 90% dela é feita lá. Então, para a gente ir fechando aqui, nesse bloco aqui de integração de corpo, mente e emoções, quando a gente cuida da mente, o corpo responde. O que acontece, então, quando a gente ignora, né, por muito tempo os nossos limites emocionais? E autocuidado, muitas vezes, a gente falou muito aqui, né, autocuidado, Uhum. mas o autocuidado muitas vezes é pensado como autocuidado é egoísmo ou necessidade. Então, é isso. Sim. Quando a gente não cuida da nossa mente, não cuida do nosso corpo, a gente cinge, quebra.
E se a gente quebra, vai ser preciso muita energia para recolher os cacos, os pedaços e reajustar, né? O que a gente tem de mais precioso é a nossa mente, é o nosso autocuidado. E prioridade é diferente de ser egoísta, né? Prioridade é quando você se coloca em primeiro lugar e você sabe o impacto disso para o meio, para a comunidade. Então você vai se cuidar primeiro para que você colhe. Aquele exemplo das máscaras do avião, né? De se Uhum. faltar Isso oxigênio, mesmo. primeiro coloca a máscara em si. É que se eu Foi. cuidar de mim ali, se eu tiver meu oxigênio, eu vou poder dar o oxigênio para o próximo e vou Uhum, poder distribuir isso. Se eu não dou oxigênio, eu vou à falência ali naquele momento, né? O Uhum. egoísmo já é uma característica de quando você toma algo para si, sabendo que vai prejudicar o outro, passar por cima do outro, que vai haver algo proposital com uma má ação para o outro. A uhum, prioridade pode até gerar frustração no outro. E É. a frustração do outro, ele vai ter que lidar com ela. uhum, Mas você não está fazendo aquilo para passar por cima. Então, se priorizar é assim, é lei que rege nossa mente para a gente poder distribuir para a comunidade, né, uhum. nossa energia. E É. um corpo feliz é aquele corpo que descansa. Uma mente feliz, como o Hugo disse, é encontrar a gratidão. Né? Todo dia antes de dormir, quem estiver aqui assistindo a gente, anota o que que é meu hoje, o que que não é meu, aliás, hoje, que eu vou deixar para lá, que eu vou abrir mão, que eu tô levando e não é meu. E anota, né? O Uhum. que que deu certo no meu dia hoje? Ai, eu cheguei atrasado no trabalho, deu tal coisa, aconteceu assim, foi uma ruma de coisa sendo atropelada. Mas você chegou em casa bem? Você tá indo dormir? Uhum. Você fez uma boa refeição? O que que teve de bom no seu dia para você fazer um somatório de Uhum, coisinhas e falar, gente, olha só o quanto eu tenho a agradecer, mesmo que eu esteja chateada com isso que não deu certo, uhum, né? Então, um corpo exausto não traz paz. Um corpo em movimento é sinal de saúde, Uhum. né? Então, que a gente possa prezar e priorizar nosso autocuidado, falar sobre isso. Não sei, pergunta para quem sabe, vai estudar, tira curiosidade. Nós temos profissionais super integrativos, né? Como você disse, é importante a gente saber que medicação, por vezes, vai ser importante, a suplementação, né? A gente precisa estar bem suplementado com o corpo forte, uhum. né? Com cuidado. Então, assim, pede ajuda mesmo. E que o corpo da gente seja a morada, seja a casa. Que É. a gente se vista de nós mesmos para ir no mundo de forma mais tranquila, né? Ok. Eu vou pelo, né, pelo mesmo princípio, e eu acredito que Hum, não é egoísmo, né, mas é uma prioridade com a tua própria paz. Então, uhum, assim, quando eu estou em paz, quando eu estou bem comigo, eu vou estar bem em paz com todo mundo à minha volta, né? Então, eu acredito, eu parto desse princípio, né, de tudo é um transbordamento de dentro. Então, assim, como eu tô dentro, eu vou transbordar, né, para fora. Então, assim, se eu tô bem, eu vou, né, poder ajudar o outro, eu vou poder cuidar do outro. Se eu não tô bem comigo, como é que eu vou fazer isso, né, com o outro? Então, uhum, assim, vai ser, né, uma sobrecarga muito pior. Então, assim, ser a sua própria prioridade todos os dias é muito importante, né? De tipo, é, não, claro, que ninguém, não viver só na sua bolha ali, Não, né? não, Mas sempre ter um tempo para você, né? é. Um tempo para fazer sim. as coisas que você gosta, né? A Uhum, gente recapitula tudo, né? De novo, é, fazer um hobby, né? Fazer algo que te nutra, né? Te fortaleça também, para que você não caia junto. Porque se em algum momento, né, você não cuidar de você, a vida ela vai fazer com que você pare e olhe e cuide de qualquer forma. Não tem outra saída. Não é. tem outro caminho, né? A vida ela é justa o tempo todo. Uhum. Não, eu acho que isso que vocês estão falando é muito importante. É uma coisa que vocês falaram agora, né? Da prioridade, como dessa coisa de prioridade e egoísmo. Tudo bem, aquilo ali foi eu elegi como minha prioridade. Se a outra pessoa, né, assim, não se incomodou, mas
Aí é problema da pessoa, como ela É, disse, assim, você não fez nada que fosse para aquela pessoa, né? Assim, direcionado àquilo. Você tava, era para você sem fazer contra ninguém. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa confunde mesmo. A própria pessoa que está se priorizando se sente culpada aham, por estar se sim. priorizando. Sim. E não é. É, Uhum. Então, eu quero reforçar que cuidar da saúde mental é um ato de amor próprio e não de fraqueza, que também é Sim. uma coisa que as Sim. pessoas pensam, né? É. Ah, é fraco, você é fraco. E isso é uma coisa pior que se deva dizer para Eu alguém. já digo que é uma coisa muito para os corajosos. Que Isso, você tem que ter muita Sim. coragem para isso. embarcar nisso, Tá? senão. Completamente. Pois é. Então, mesmo sendo aí, né, o nome Janeiro Branco, é para cuidar dessa coisa. A gente quer que seja o cuidado da saúde mental, porém a saúde emocional, a física, que seja isso de janeiro em janeiro, sempre com aquele, a importância, né, do emocional, da felicidade, o propósito da pessoa, o equilíbrio entre a vida pessoal, profissional, social, né, ficar atento aos sinais de alerta sobre a sua saúde Uhum. em todos os segmentos, de uma forma inteira. Quero que você, assim, se você que está aqui agora, né, faça uma pergunta simples, né? Que cor eu tenho dado para, que cor eu tenho pintado a minha vida ultimamente? Talvez hoje não tenha sido um dia colorido, tudo ok, tudo bem. Mas você não precisa caminhar Bem. sozinho, como o Hebe e o Hugo falaram. Então, cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Se escute, se acolha, se respeite. A vida pode até trazer dias difíceis, mas sempre existem as possibilidades, ou a possibilidade, né? As possibilidades de você escolher novas cores. Sim. E se essa live tocou você, compartilhe, né? Às vezes alguém que você, né, gosta precisa ouvir exatamente isso hoje, cuidando da mente, da vida, né? Conte conosco. Fique à vontade para deixar suas dúvidas no direct no Instagram de Hugo, no Instagram de Hebe. Então, Sim. tem todos aqui. Hebe está no Espírito Santo, é daqui de Natal, mas está no Espírito Santo, atende o atendimento presencial online. O Hugo é daqui de Natal, faz todo, tem o movimento Desacelere, atende a academia, faz os grupos, então tem os atendimentos específicos. Todos têm o Insta, que a gente vai soltar aí, que já está lá nas lives. Teremos o maior prazer em responder aí cada pergunta. E, para finalizar, uma rápida mensagem sobre o nosso momento aí para todos nós, Uhum. vocês, para É, deixar aqui para o pessoal, né? Além do que obrigada. já deixaram. Sim. Sim, não é? Que conversa rica, tá? É. Se eu tivesse assim assistindo, né? Anotei até algumas coisas que vocês dois falaram. Porque como foi rica de entrega, de dicas de como a gente pode organizar a rotina, disciplina, se priorizar, prestar atenção nos sentimentos. E a vida é sobre presença, sobre amor próprio, sobre transbordar nas nossas emoções, ver o copo e enchê-lo de prazer, de vivacidade, de gratidão, e beber dessa água, né, dessa Uhum. energia, tudo isso, para que a gente possa viver uma vida plena mesmo e saber que as emoções elas vão oscilar, que nós estamos em estado de felicidade, estado de tristeza, estados emocionais e que vale a intenção da gente sempre subir esse estado para sermos felizes, né? E lembrando que um corpo exausto não é compatível com uma mente saudável. Então descanse, desacelere, como o Guto diz, Uhum. ou pause mais, como eu falo, que a Uhum. gente possa fazer isso como escolhas na vida, né? Distribuir nosso tempo e ter a escolha de sermos saudáveis. Né? Obrigada, viu, pela partilha. Nossa, eu tô assim, super rica assim hoje, me sentindo. Vou dormir tranquila. Aqui, que bom. Suelene, aí, aí, colega deve ser, né? Aí falando Sim, cada com Suelen, psicóloga ajuda. também. Suelen, várias pessoas assim falam da voz. Oi, Monique, prazer aí você, boa noite. Depois assista novamente aí, você chegou no finalzinho. É, então, assim, muita gente, a voz de Hugo me dá uma paz. Eu vi várias Como informações. dá. E o quer falar alguma coisa, deixar a sua Eu mensagem? digo que a nossa vida, né, ela é uma breve experiência humana, né? Então é que é muito rápido, é muito passageiro.
Então, que a gente possa aproveitar ao máximo, de forma mais leve possível, mais flexível possível, trazer mais alegria, né, para o nosso dia, brincar mais, se divertir mais, trazer, né, leveza, fluidez, entrega, conexão e muito amor, né? Porque eu acho que é só isso que a gente vai levar, né? Como é que a gente faz com que as pessoas sintam, né, ao lembrar da gente, a despertar bons sentimentos, sempre boas energias para com o outro, né? E com a gente mesmo, e buscar muito mais assim o autoconhecimento, né? Se É, conhecer, demais. buscar esse processo de expansão da consciência, né? Para você viver uma vida com mais propósito, com mais intenção. Acho que Não, com esse é o certeza. caminho. É o que você falou, né? Trazer mais vida para a vida. É, Aham. Então, eu Sim. quero agradecer mais uma vez aí a todos que ficaram aqui. Eu já vi que, né, a mãe de Hebe manhã entrou, já deu um oi, quer dizer, falando aqui que adorou. é, A Andréia também, assim, eu espero que quem não conseguiu assistir ou toda, vá lá depois, assim, vai ouvindo, quando tá, vai fazendo, né, vai, tira um momento e vai estar ouvindo, assim, só, e vai, uhum. se fica num local e Faça a compartilha. meditação ali, ó, bota. Exato, faz a live com uma meditação, como a meditação guia, né? É, Então, eu quero agradecer aí a todos, quero agradecer mais uma vez a Hebe e a Hugo por terem participado. Eu fiquei muito feliz obrigado por também pelo disponibilizar o convite. tempo de vocês. Estamos com praticamente 1 hora e meia de live, né? Sim. E compartilhando tanto aprendizado, assim, conhecimento, informações esclarecedoras. E lembrando que a live vai estar salva, já vai para o Instagram, amanhã já vai para o canal do YouTube da Formula. Eu vou compartilhar também em collab com o Hugo e com a Hebe. Pronto. Vamos fazer nossa foto. Vamos. E, deixa eu tirar aqui, só afastar aqui. Vou botar aqui para sair. Pronto, vamos lá. Pronto, tudo certo. Uma boa noite, um bom descanso. Obrigado. Tchau, Beleza. meninas. Beijo. Boa Bom noite. descanso, boa noite. Obrigada. Beijão. Tchau. Tchau.